A maioria das pessoas e empresários que não têm sucesso tem uma deficiência de inteligência emocional. E na maioria dos casos, eles nem sabem o que isso significa. Se esse é o seu caso, você precisa assistir esse vídeo até o final. Independente de você ter ouvido ou não falar sobre inteligência emocional, assiste esse vídeo até o final, porque ele tem informações valiosíssimas para te ajudar a entender os comportamentos que são necessários para as pessoas que terem sucesso. Depois de 15 anos da formatura, os amigos da turma se reencontraram e foi muito interessante ver quem foi o cara mais bem sucedido entre eles. Não era o primeiro da classe, não foi o aluno mais bem classificado no vestibular, não era ninguém desse tipo. Foi alguém que, por acaso, era um garoto que tirava notas razoáveis, mas era uma pessoa incrível, era alguém que escutava as pessoas com muita atenção, era alguém que deixava as pessoas à vontade, era gentil, era um cara que todo mundo gostava. Então, 15 anos depois, ele era vice-presidente de uma empresa da Fortune 500, que é a lista anual publicada pela revista Fortune, que contém as 500 maiores corporações dos Estados Unidos no ano corrente. Esse cara não tinha o maior QI da classe, mas tinha outra habilidade, que era o quê? A inteligência emocional. E esse é o grande segredo, não basta ser só inteligente. Todo mundo que já estudou na vida, lembra aí na escola, sempre tinha aqueles caras inteligentes e que sempre gabaritavam as provas, né? E assim, eu particularmente, sinceramente, eles me faziam sentir pior do que eu realmente era. Agora, você já parou para pensar onde encontra o primeiro aluno da sua turma? Quantos deles acabaram tendo sucesso excepcional no trabalho? Já parou para pensar? Se o QI decidisse o nosso sucesso na vida, seria de se esperar que esses primeiros alunos eles tivessem ali muito sucesso, ou então, no mínimo, estivessem no comando das grandes empresas. Mas isso não é verdade. É preciso alguma coisa além do intelecto para sair bem na vida. E essa coisa chama-se inteligência emocional. Alguns estudos apontam que o QI ele só contribui de 10 a 20% para o sucesso na vida ou na carreira profissional. Até então, eu pensava que para ter sucesso bastava ser inteligente. E isso deixa uma faixa de 80 a 90% para outros fatores, como a sorte, a condição de ter estudado numa boa escola e a tal da inteligência emocional. A inteligência emocional está entre uma das habilidades básicas do sucesso das pessoas, mas ironicamente é uma das coisas que é muito pouco ensinada na vida. A maioria das pessoas e empresários que não têm sucesso tem uma deficiência de inteligência emocional. E na maioria dos casos, eles nem sabem o que isso significa. Uma interpretação bem simples da inteligência emocional, do que significa inteligência emocional, é dar inteligência às emoções. E dar inteligência às nossas emoções é a maneira de melhorarmos as habilidades que nos fazem prosperar na vida e no trabalho. Diferente do QI, que é o quociente de inteligência, que não muda durante a vida, o que é o quociente emocional, ele pode ser aprendido em qualquer fase da nossa vida. Um fato importante é que o QI não tem praticamente nada a ver com o nosso sucesso no restante da vida. Ele não influencia nos nossos relacionamentos, ele não influencia nos casamentos, nas famílias. E nesse contexto, ele é irrelevante. E o que faz a diferença nesse contexto é a inteligência emocional. Para você ter uma ideia, existe uma lista nos Estados Unidos com os 7 psicopatas mais inteligentes do mundo. Todos eles com QI acima de 125. Ou seja, o QI de pessoas consideradas gênio. Esse QI é de pessoas gênios. E eles poderiam ser qualquer coisa na vida, mas decidiram ser assassinos. E aí isso prova que a inteligência não tem nada a ver com o controle das emoções. Como eu citei anteriormente, diferente do QI, que não muda durante a vida toda, a inteligência emocional ela não é constante e no passar dos anos ela continua melhorando a cada década. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a se comportar melhor, a gente vai aprendendo a se relacionar melhor. Você deixa de fazer algumas coisas que você fazia antes, aquela impulsividade que você tinha. Você começa a ficar mais controlado, começa a se relacionar de uma forma mais madura e tudo mais. E essa maturidade, na verdade, é a inteligência emocional sendo desenvolvida ao longo dos tempos. Entendendo essa questão de dar inteligência às emoções, é importante a gente entender como que o cérebro funciona, né? A base do cérebro, que é o tronco encefálico, ele é um conjunto de estruturas que fica em torno da medula dorsal. E basicamente ela é a haste do cérebro. E essa é a parte do cérebro que nos mantém vivos. Ela controla ali as funções vitais, como o batimento cardíaco, a respiração, a digestão e todas as coisas que fazemos sem precisar ter que pensar, como piscar os olhos, respirar, etc. Essa parte do cérebro apenas comanda as reações automáticas, ela não pensa e nem aprende. Agora, o próximo estágio no cérebro, logo acima do tronco encefálico, ele é chamado de sistema límbico.
Ele é uma estrutura em forma de anel responsável pelo nosso cérebro emocional. Ele dá ao cérebro a capacidade crucial de sobrevivência, que é a capacidade de aprender. É a parte do cérebro que responde às questões assim de forma rápida. É seguro andar aqui? É perigoso andar ali? E coisas muito práticas que permitem a gente sobreviver. E dentro do sistema límbico, que é a parte que controla o emocional, estão as amígdalas. São parecidas com amêndoas. E tem uma de cada lado do cérebro. Embora muito pequenas, elas são o centro de controle e o centro de comando que transmite as nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre as nossas emoções, uma das mais fortes é o medo. E é a amígdala que reage à ação dos nossos sentidos. Então, tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você cheira, o gosto, o tato, todas essas informações chegam primeiro na amígdala. E ela é responsável pelas nossas reações automáticas. E é a amígdala que aciona instintivamente o botão de pânico. É interessante isso porque quando você coloca a mão em alguma coisa quente, sem pensar, instintivamente você puxa a mão assim de uma vez. Quando você toma um susto, automaticamente você tem uma reação tipo involuntária assim, né? E às vezes até parecido com chilique, né? Entendendo como funciona, a amígdala é uma das regiões mais interconectadas do cérebro e o que ela faz é enviar sinais para várias partes do corpo através do tronco encefálico, trazendo aquelas reações automáticas sem a necessidade do pensamento. Na estrutura básica do cérebro é muito importante compreender que as sensações e as emoções vêm antes dos pensamentos. Primeiro você sente e reage, depois você pensa. Salve essa informação que ela é muito importante. E assim fica fácil de entender por que em determinada situação, primeiro você grita e depois você pensa se está certo ou não gritar. Então, mas primeiro você tem aquela reação involuntária. E esses centros emocionais, eles têm a função de compor o sistema de alarme do cérebro. Eles nos avisam de qualquer perigo à sobrevivência. E esses centros emocionais, eles são capazes de assumir o resto do cérebro num único instante, num piscar de olhos. Porque isso é essencial para sobreviver em caso de alguma emergência. Alguns tipos de decisões você tem que tomar de forma rápida. Você não tem tempo para pensar, né? Por exemplo, você põe a mão numa prensa e essa prensa começa a apertar sua mão, por exemplo. Você não tem tempo para pensar. O que você precisa é imediatamente reagir automaticamente. Então o que você faz é, você recebe um comando automático de tirar a mão ali. Quando você toma um baita susto, algo te dá um comando imediato para você gritar e dar aquele pulo para o lado, né? Tudo isso sem envolver o raciocínio, sem um pensamento, tudo de forma muito automática. E quem aciona esse botão de pânico é a estrutura chamada amígdala. Amígdala quer dizer, em grego, ela quer dizer amêndoa. E ela é em forma de amêndoa mesmo, e nela é que a parte emocional das memórias são armazenadas. O cérebro guarda coisas diferentes da memória em lugares diferentes. Então, tudo que já aconteceu conosco, que nos deixou irritados, que nos deixou amedrontados, que nos deixou, você ficou muito feliz, que você ficou muito chateado, fica gravado na amígdala. E a amígdala, a nossa memória emocional, ela varre tudo o que acontece a cada momento, para ver se o que está acontecendo agora tem alguma relação com alguma coisa que aconteceu antes e que nos deixou muito assustados ou que deixou muito contente e tudo mais. E aí o que ela faz? Ela aciona todo o nosso mecanismo corporal para reagir a essas situações. Se ela encontra paridade ou semelhança com algo assustador, algo que já te assustou, ou alguma coisa que já te fez raiva, ela aciona automaticamente o botão de pânico, que carinhosamente foi apelidado por Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, de sequestro de amígdala, que toma conta do resto do cérebro porque é uma emergência. Sabe aquele momento que alguém fala alguma coisa que você não gosta e sem pensar você fica chateado na hora? Na verdade, o que acabou de acontecer é que você sofreu um sequestro de amígdala, sua amígdala tomou conta do seu raciocínio. E eu gostei bastante desse termo, sequestro de amígdala, porque basicamente você é dominado 100% pelas suas emoções. E você sai de si, você perde o controle, né? Os sinais de sequestro de amígdala são basicamente 3. Primeiro, você tem uma reação súbita e rápida. Ou você explode, ou você assusta, ou você chora, ou você fica irritado. Segundo, vem uma emoção muito forte. E o terceiro, quando a poeira baixa, você põe a mão na testa e fala: putz, o que eu fiz? Eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito aquilo, e por aí vai. Agora, recapitulando a composição do cérebro, primeiro existe o tronco cerebral, que é a base. Logo acima tem o sistema límbico, que é o sistema emocional. E cobrindo todo o sistema límbico existe aquela camada externa do cérebro, que é a que a gente conhece, né? Que é aquela camada toda enrugada e fina, que é chamada de neocórtex. E esse é o cérebro pensante. A parte do cérebro que nos torna mais humanos é essa região do córtex frontal, que é essa parte do cérebro logo acima da testa, essa parte frontal aqui logo acima dos olhos. O lobo frontal ou córtex frontal
Assim que recebe os impulsos emocionais da amígdala, ele tem o poder de processar essa informação, avaliar se essa informação realmente é uma situação de perigo ou é uma situação de estresse, e então valida ou recusa essas instruções de pânico recebidas lá da amígdala. Assim, esses circuitos cerebrais entre a amígdala e o córtex frontal é o que nos permite ser inteligentes em relação às nossas emoções. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, na verdade a gente está se referindo ao caminho que liga a parte da emoção, que é a amígdala, até a parte da inteligência, que é o córtex frontal. E em outras palavras, a inteligência emocional é o ímpeto da amígdala sendo controlado pela inteligência do córtex frontal. E para adquirir inteligência emocional, são necessários 5 aspectos. O primeiro é a autoconsciência. A definição de autoconsciência é a capacidade de dizer o que a gente está sentindo em cada um dos momentos das nossas vidas. É ter a consciência do que está acontecendo à nossa volta, é ter consciência do agora, do momento presente. Isso pode parecer evidente, é tipo assim, a gente sempre sabe o que está sentindo, né? Mas na verdade nem sempre sabemos o que estamos sentindo, né? Todos nós temos uma atividade mental alta. Assim, sempre, em todo momento, a gente está no meio do raciocínio. Eu estou pensando o que eu vou fazer amanhã, eu estou pensando o que eu vou comer na hora do almoço, o que aconteceu comigo ontem. E o que estamos, na verdade, é em constante atividade mental. E a atividade mental, ela é diferente de pensamento, ela é diferente de raciocínio, ela é diferente de ter consciência das coisas. E isso acaba levando ali uma série de emoções que correm ali paralelamente à linha dos pensamentos. Que apesar da gente não estar pensando efetivamente em alguma coisa, a gente está sempre sentindo alguma coisa. Mas em geral a gente não percebe, né? E quando isso cresce através do nosso portal da percepção, então a gente começa a sentir, tipo, tô começando a ficar irritado, já tô começando a ficar nervoso. E seja lá o que for, né? E assim, normalmente o que acontece? A gente espera as emoções chegar até a gente. E assim, de modo geral, a gente não tem aquele hábito assim de perceber as emoções de uma forma assim proativa, né? E quando a gente para pensar por essa ótica, né, dá para entender por que é tão importante a gente perceber as nossas emoções a cada momento. E perceber as emoções é a base para tomar decisões sensatas, cara. Todas as pessoas, todo empreendedor precisa tomar decisões, e decisões sensatas, né? E mais do que isso, tomar decisões com as quais a gente pode conviver depois, né? Sem aquela sensação de arrependimento, putz, eu devia ter feito, eu devia não ter feito, e por aí vai. E a ciência diz que a intuição, que é ali uma espécie de resumo da nossa avaliação emocional, ela tem informações valiosas, né? Então, quando a gente enfrenta uma decisão na vida, eu devo comprar uma casa, ou devo vender uma casa, ou devo contratar uma pessoa, ou não devo contratar uma pessoa, o cérebro emocional ele faz um resumo do resultado emocional e informa através do instinto. Tipo aquela sensação que eu devo fazer ou que eu não devo fazer, eu devo comprar ou não devo comprar. E isso é uma sensação que a gente tem no corpo mesmo, né? Talvez assim, uma coisa que você não saiba, mas existem muitos neurônios no intestino da gente. Então, inclusive é considerado o segundo cérebro. Então, assim, por isso que a gente, em determinados momentos, você sente aquele frio na barriga, aquela coisa toda, né? Então, parece bom, não parece bom? E essa expressão assim, parece bom, é literalmente verdade, porque esses impulsos, essas informações, elas são dados importantes. Mas isso não significa que a gente tem que desprezar os fatos na tomada de decisão. Mas é muito importante dar às nossas intuições o devido crédito. Há uns 2.500 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles escreveu: qualquer um pode se zangar e isso é fácil. Mas zangar com a pessoa certa, no nível certo, no momento certo, pelo motivo certo, e da maneira certa, isso não é fácil. E isso é que é um resumo da inteligência emocional, do que é inteligência emocional. E o que muitos não sabem é que a etimologia da palavra, né, emoção, quer dizer mover para frente. Então, cada emoção é como se fosse um plano de ação para o seu corpo, é um impulso de fazer alguma coisa, né, de correr de medo, de lutar, de atacar, de chorar de tristeza e por aí vai. É sempre um impulso. E o que você precisa estar consciente mesmo é que o caminho de cada emoção, ela inicia como um impulso. Você sempre vê um impulso primeiro. Bom, como a gente já viu, a primeira habilidade da inteligência emocional é a autoconsciência. É você perceber as suas emoções. A segunda habilidade da inteligência emocional é você saber lidar com essas emoções que você acabou de perceber. Então seria que controlar os seus impulsos, controlar esses impulsos mesmo, né? Um estudo interessante sobre o controle de impulso foi feito com crianças de 4 anos. Era o famoso teste do marshmallow, talvez você já tenha visto. Mas o que foi feito esse teste? Eles pegaram alguns meninos de 4 anos, levaram para uma sala, um de cada vez, e ali se sentaram numa mesa, né? E tinha um pratinho com marshmallow.
E o pesquisador chegava para eles assim e falava, olha, aqui tem um marshmallow, você pode comer agora se você quiser, não tem problema nenhum. Mas eu vou dar uma saída e se você conseguir esperar e não comer até quando eu voltar, eu vou te dar 2 desses. E aí o pesquisador saía da sala e os meninos ficavam ali sozinhos, né? Olhando para um lado, tentando fingir que não estava vendo, pegava, dava aquela cheiradinha, colocava a mão, tirava um pedacinho, fingia que não estava vendo e tal. Então dava para perceber que eles assim, inventavam um monte de coisa para tentar não comer ali o marshmallow, né? Porém, quase 1/3 dos meninos pegou logo de cara e comeu o marshmallow. Eles não aguentaram. E alguns conseguiram resistir ali esperando entre 7 a 8 minutos ali até o pesquisador voltar e tal, e esses ganharam os 2 marshmallows. Mas o resultado dessa experiência chegou mesmo, foi 14 anos depois, quando eles foram procurar as mesmas crianças que tinham ali concluído, ali estavam na fase de conclusão do 2º grau, né? E tinha diferença incrível entre o grupo das crianças que pegaram e o grupo das crianças que esperaram. As crianças que pegaram por comparação, elas não aguentavam estresse, elas se irritavam com facilidade, não resistiam à recompensa em busca das suas metas. Elas não conseguiam fazer aquele sacrifício provisório para ter um resultado a longo prazo, né? Agora, aqueles que esperaram eram bem o oposto da turma. Então eles se mantinham estáveis, sob tensão, eles eram calmos, eles se dão muito bem melhor com os outros, eles conseguem manter o foco na meta, eles conseguiam sacrificar algumas coisas agora para ter uma recompensa maior depois, entende? Mas a descoberta surpreendente e até mesmo chocante foi quando eles compararam as notas que eram necessárias para passar no vestibular, as notas que eles tinham tirado. E descobriu que as crianças que esperavam, comparadas às que comeram marshmallow, tinham uma vantagem de 13% nas notas dos seus exames vestibulares para entrar na faculdade. E os pesquisadores então ficaram impressionados ali com tanta diferença, né? E essa diferença ela ocorre entre famílias cujos os pais não cursaram o 2º grau e outras famílias cujos pais concluíram mestrado ou até foram além com outros tipos de estudo, né? E por que aparentemente algo tão banal, né, como uma criança aguentar ou não esperar ali para poder comer um marshmallow pode fazer uma diferença tão grande nos resultados intelectuais de uma pessoa? Primeiro, isso tem a ver com sacrificar alguma coisa no presente para ter uma recompensa maior depois. Significa a gente sacrificar alguma coisa para manter o foco na meta. Deixar de fazer alguma coisa que eu gosto muito agora, né, para conseguir alcançar aquele objetivo, aquela meta, né? E isso é extremamente comum nas pessoas realizadoras. E segundo, ali falando da experiência dos alunos, né, na verdade, o vestibular é um teste de quanto que as crianças aprenderam. E isso remonta ali à composição do cérebro, né? Então você lembra aquela ligação entre o centro executivo, que é o lobo frontal, e o centro emocional, que é a amígdala, que fica lá no centro, né? Que é a fonte de todo impulso emocional. Se você for uma pessoa que está o tempo todo tomada por emoções, emoções desagradáveis, emoções negativas, constantemente ansiosa, fica preocupada com pensamentos que distraem, com coisas que você não consegue tirar da cabeça, aqueles pensamentos que invadem sua mente e tudo mais, sem pedir, né? Sem pedir licença ali. Na verdade, o que acontece? O que está sendo invadido é a sua capacidade de prestar atenção. Muitas vezes, muitas pessoas falam, né? E eu mesmo já falei, eu estou muito esquecido, minha memória está muito ruim, tem piorado e tudo mais. Mas na verdade o que está acontecendo é que a sua capacidade de concentração ela está comprometida. Você tem o tempo todo um sequestro de amígdala, que a sua amígdala ficasse sequestrada o tempo todo. Está com atividade mental alta ali, né? Aquele monte de coisa acontecendo. Está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. E a sua capacidade de prestar atenção e de reter a informação, ela fica comprometida. No trabalho, por exemplo, isso pode gerar um enorme estresse, né? Porque acaba levando as pessoas a fazerem bobagens ali, né? E isso significa que a sua amígdala fica o tempo todo tentando sequestrar o seu raciocínio. Então você tem que estar atento para isso. É um cabo de guerra entre as suas emoções e a sua razão. Você precisa aprender a controlar as suas emoções. A terceira habilidade da inteligência emocional é a motivação. A motivação são nossas emoções que nos levam às nossas metas na vida. E a motivação é apenas uma emoção mesmo, né, para atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. E estar motivado, ser otimista, isso é muito importante, porque nem sempre as coisas são fáceis quando a gente gostaria, né? Então sempre tem um obstáculo no caminho, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um elemento desmotivante aí que aparece de última hora. E é aí que o otimismo deve entrar em cena, quando a gente tem algum tipo de revés ou quando a gente depara com algum tipo de obstáculo. A maior diferença entre a pessoa otimista e a pessoa pessimista está no que eles dizem a si mesmo nos momentos de contrariedade.
Então, como no exemplo assim, uma pessoa faz uma prova de matemática e tira uma nota ruim. O pessimista diz para ele mesmo: então, eu não presto para matemática. Então ele acaba desistindo. O otimista tira uma nota ruim e diz para ele mesmo uma coisa totalmente diferente, né? Tipo, putz, eu acho que eu devia ter estudado mais para essa prova aí. Então, na verdade, o que o pessimista vê é como um defeito fatal nele mesmo, que não tem conserto, né? E o otimista, o que ele vê? Ele vê algo que é circunstancial, que pode ser mudado para melhor. Dessa forma, ser otimista tem muito a ver com o nosso sucesso na vida, né? Então, quando a gente domina as nossas emoções, você consegue ser otimista. E a boa notícia é que o pessimismo tem cura. Caso você seja uma pessoa pessimista, você não precisa continuar sendo pessimista, né? Você pode aprender a pensar como um otimista. A inteligência emocional é algo que pode ser aprendido em qualquer época da vida, né? Pode ser novo, ótimo, está mais velho, dá para aprender também. E a quarta habilidade da inteligência emocional é a empatia. Eu gosto dessa definição de empatia aqui, que é o quê? Procurar saber como que uma pessoa se sente sem ela precisar de te dizer. Eu acho bem legal essa definição. Porque, na verdade, as pessoas não dizem como elas sentem, né, com palavras, né? Elas dizem através de quê? De expressões sociais, elas dizem através do tom de voz, elas dizem através de gestos, através de sinais não verbais. E a empatia, né, ela é vital para a gente se entender com outras pessoas, né? E também é a base da compaixão. Por outro lado, a falta de empatia causa muita tensão nos relacionamentos. Tem muito relacionamento quebrado por falta de empatia. E a essência da empatia é saber como que a outra pessoa se sente e reagir de acordo. E o domínio sobre empatia é o que te impede de fazer mal para outras pessoas, é o que te impede de maltratar ou até mesmo humilhar as outras pessoas. Você vê como ela está sentindo e reage de acordo. Mas se a sua amígdala estiver ocupada demais com sequestros, você não vai estar com a mente emocional livre, né? Então assim, vai ser difícil conseguir a empatia. E a quinta parte da inteligência emocional se resume em lidar com as emoções dos outros. E isso é a arte do relacionamento, né? Assim, em cada contato, cada um de nós tem o poder de fazer a pessoa se sentir um pouco melhor ou fazer se sentir um pouco pior. Você tem condições de fazer ela se sentir muito melhor ou muito pior. E em cada interação com o outro, você pode nutrir positivamente ou você pode injetar um veneno. Perto da minha casa tem uma padaria e lá tem uma atendente que fica assim embrulhando pães e tudo mais, né? E ela é assim extremamente diferenciada, né? Todas as pessoas que chegam lá, ela recebe a pessoa ali com bom dia, ela toda alegre e tal. E ela sempre tem muita alegria, muita energia, sabe? Então aquilo transmite uma energia incrível para todo mundo que está ali dentro da padaria. E na verdade ela trata todo mundo assim, independente de quem seja, que momento que seja. Então nunca vi essa menina triste. E nessas interações a gente vê como as emoções são contagiosas, né? A gente sai alegre dali, sabe? Sai motivado, satisfeito. Pessoas que têm habilidades assim no contato social, eles sabem disso, né? E usam a empatia e saber lidar com as pessoas para melhorar as coisas. E eu pergunto, né? Como você tem sido? Você tem sido uma pessoa que melhora o dia dos outros ou você tem sido uma pessoa que piora o dia dos outros? Já parou para pensar? Nós temos esse poder de fazer os outros se sentir um pouco melhor ou um pouco pior, né? O que você precisa é estar racionalmente mesmo, assim, racionalmente presente para isso. Você tem que estar ligado, antenado para isso. Olha como a inteligência emocional é importante para o relacionamento com os outros. Vou ilustrar aqui uma situação. O chefe, ele tem algum tipo de insatisfação com o funcionário e tudo mais, e normalmente ele acaba fazendo dessa interação do jeito errado, né? Ele não aguarda um bom momento para conversar com a pessoa e falar com ele e tal, e explicar ali o que está desagradando em relação às suas atitudes ou qualquer coisa assim, né, de uma forma amistosa e até mesmo até descontraída, né? Explicando ali as causas, quais são os problemas, o que é aqueles problemas que ele está fazendo causa, quais as consequências daquele problema e etc. Mas na verdade ele não faz assim, ele não faz desse jeito. Ele espera a raiva crescer, aquilo vai acumulando e quando ele está quase explodindo de ódio, ele é tomado pelo sequestro de amígdala e aí ele começa o quê? A berrar com o funcionário. Você é muito ruim, você é muito ruim de serviço, você não sei o quê, você não faz nada direito, tal. E isso, na verdade, não é uma crítica eficaz, né? Isso, na verdade, é um verdadeiro ataque ali mesmo. E o que todo mundo faz quando é atacado? Normalmente ele vai fazer o quê? Vai se defender. Então ele acaba ali dando algum tipo de desculpa, ele busca transferir a culpa para outra pessoa, ou alguém, né, para alguma situação e tudo mais. E ele acaba, ou então ele acaba revidando com algum tipo de contra-ataque. E aí o que acontece? O chefe não gosta da resposta, e o próximo passo é o aumento do volume emocional. E aí o pau quebra, né? A briga inflama e tudo começa a dar errado ali e tudo mais. E qual que é a moral dessa história aí, né?
Uma situação que poderia ter sido resolvida de uma forma tranquila, uma forma simples, através de uma conversa respeitosa, franca e respeitosa, ela acaba se tornando ali uma briga. Porque na hora os dois já estão sendo ali tomados pelo sequestro da amígdala e o pau já está quebrando entre um e o outro ali. E isso acontece o tempo todo entre marido e mulher, entre sócios, entre irmãos, entre amigos e por aí vai. E no momento que a situação inflama, o que seria o certo? Parar e sair para se acalmar, né? E voltar depois para poder conversar de uma forma tranquila, respeitosa e tudo mais. Mas nem sempre todas as pessoas conseguem fazer isso, né? Então assim, a amígdala sequestrou seu intelecto e você simplesmente não consegue tratar a situação de uma forma correta. E aí é que entra o exercício de tentar perceber quando você está tendo um sequestro de amígdala, né? Quando isso acontece, a gente precisa assim, dar tempo para o sequestro acabar. Então, na hora que o pau acontece, você não pode reagir, você tem que ter calma. A gente precisa deixar o lobo frontal, a parte pensante, racional, processar as informações e ajudar na tomada de decisão, entende? E tem muito relacionamento destruído por causa disso. Tem muito, tanto pessoal quanto profissional. E tem um caso, né, de um piloto de avião, que ele no Chefe Terrível, ele era chamado Malboro McBroom. E esse cara tinha um humor tão ruim que ele intimidava todos os subordinados ali. E no dia 28 de dezembro de 1978, ele estava no comando do voo para Nova York, de Nova York para Portland, quando ele percebeu que tinha um problema no trem de pouso de avião. E então o McBroom se envolveu tanto com o problema ali e tal, e enquanto isso o avião estava sobrevoando a cidade ali de Portland. E enquanto ele ficava ali obcecado tentando resolver o problema e tal, os copilotos não diziam nada, de tanto medo que eles tinham da reação do McBroom. Só que o quê? Os tanques de combustível estavam ficando vazios, estavam esvaziando. E ninguém disse nenhuma palavra e o avião caiu. E acabou matando 10 pessoas. E hoje, isso é um fato real, isso aconteceu mesmo, né? E hoje, essa gravação desse voo, ela é usada para treinar novos pilotos. E tem uma estimativa que diz que 90% dos acidentes aéreos de avião teria sido evitado se a tripulação se comunicasse melhor e se eles trabalhassem em equipe de uma forma mais harmônica, sabe? E a moral da história é que a cabine de um avião é como se fosse um microcosmo de uma empresa. Agora imagina o pessoal na empresa, pessoal intimidado, chefe arrogante, clima péssimo, uma moral miserável. Isso faz com que as empresas se esborrachem do mesmo modo. Então tá cheio de empresas aí se esborrachando por conta disso, né? A comunicação clara e franca é tão essencial no trabalho e na vida pessoal também, isso é extremamente essencial. A forma certa de lidar com as situações conflitantes é o seguinte: encontre um momento enquanto você não estiver aborrecido, você não estiver irritado e tudo mais. Chama a pessoa para uma conversa, né, de uma forma calma, de uma forma tranquila, seja específico. Diz exatamente para essa pessoa o que está errado, cara, e dá uma ideia de como que ele pode fazer certo e tudo mais. De como ele pode ser mais eficaz se for alguma coisa de trabalho, né? E assim você não está em um momento de sequestro, né? E nem vai colocar outra pessoa no sequestro também de amígdala. E provavelmente essa pessoa vai te escutar, e de verdade ela vai te escutar. E você tem sempre que ter em mente que a sua meta não é provar que você está certo e que o outro está errado. A sua meta é trabalhar melhor em conjunto. E o que precisamos para trabalhar melhor em conjunto? Inteligência emocional. E a inteligência emocional pode ser aprendida. É diferente do QI, que não muda durante a vida, já falei disso. E essas habilidades podem ser aprendidas a qualquer hora, qualquer momento da vida aí. E assim, né, eu muitas vezes já me peguei falando assim, putz, por que eu não aprendi isso antes, né? E é muita sorte quem tem a oportunidade de aprender essas coisas desde cedo. Mas eu queria lembrar que dá para melhorar a inteligência emocional em qualquer momento da vida. Uma das habilidades essenciais e mais importantes da inteligência emocional é saber lidar com o sequestro de amígdala. Saber lidar com a impulsividade, né? E para isso existem 5 passos simples para poder lidar com isso. Passo número 1. Se monitore para perceber quando o seu ânimo se inflama. Que situações causam irritação? Que situações que te irritam? Que situação que você fica chateado? Então observe isso ao longo das situações, né? E tenta ficar presente para isso. Tenta entender o que te irrita, o que te chateia. O passo número 2 é você procurar alguém que seja um exemplo para você. Então você procura alguém que conhece, que lida bem com situações parecidas, que lida bem com situações de estresse, que não perde o controle com facilidade. E você pode até perguntar para essa pessoa mesmo, cara, né? Perguntar a respeito disso, como que você consegue, como você lida nas situações de estresse, o que você faz, o que você pensa. E entendendo ali o que pode ser feito para lidar com as suas emoções, o legal é você praticar, né? Mentalmente mesmo, faz exercício mental.
como você vai se comportar diante da situação A ou da situação B. Então você imagina aquela pessoa que te faz muita raiva e que te irrita. E pensa como você deveria se comportar com ela no momento que isso aconteceu. O que você devia de falar? O que você devia de fazer, né? Então, assim, o legal é você fazer uma espécie de ensaio mental sobre aquela situação de estresse. O passo número 3 é você perceber os sinais no seu corpo que dizem que a raiva começou a crescer. E pode ser aquele friozinho na barriga, pode ser o coração começar a bater mais rápido. Eu percebi que em mim o coração bate mais rápido. Você franze a testa, você fica sem paciência, você pode começar a sentir tenso, não importa o que seja, né? Mas o interessante é que você tem que começar a perceber os sinais, acostuma a perceber os sinais que acontecem em você. O passo número 4 é o quê? Você desativar o sequestro. Assim que você perceber que ele está começando a crescer, assim que você perceber que sua raiva começou a crescer, você desativa. E esse é um passo vital, né? Então, assim que você perceber a raiva e que o sequestro está crescendo dentro de você, tem muitas formas de acalmar e no mesmo instante ali. Então, o que você faz assim? Dá uma pausa. Outra coisa que você pode fazer é ficar calado, olhando para a pessoa, somente escutando o que ela está dizendo. Você pode contar até 10. Isso funciona porque você está dando uma pausa para raciocinar, para aquele impulso da amígdala chegar até seu lobo frontal e você raciocinar, né? Faça uma pergunta mental para você mesmo. Isso tem que ser resolvido agora? Eu preciso de dar essa resposta agora? Eu tenho que falar isso agora? Eu posso esperar acalmar para eu poder continuar? Então, quando você está fazendo isso, você está trazendo a consciência. E você está raciocinando, né? Você pode pensar também assim, poxa, esse acesso de raiva ele não vai me ajudar, eu preciso de ter calma. O que eu preciso de fazer para ter calma? Então você faz isso, fica calado, conta até 10 e por aí vai. E o passo número 5 é você repetir os outros 4 passos sempre que tiver uma oportunidade. Então você precisa de treinar isso aí, você tem que estar mentalmente conectado. Sempre que aparecer uma oportunidade, você faz de novo. E um outro ponto muito importante é que depois de anos fazendo errado, né, sendo impulsivo, é bem provável que você não vai conseguir acertar isso aí de primeira. Então, o que você precisa de fazer? Faz uma análise das situações que ocorreram, que você não saiu tão bem, né? Aproveita esse momento que não foi tão legal como uma oportunidade de aprender como que você pode fazer da próxima vez, né? Da próxima vez, o que eu posso fazer para acertar mais, né? O que eu posso aprender com essa situação, né? Eu falei determinada coisa, mas eu deveria ter falado aquilo. Então, você faz aquele exercício mental para poder ir melhorando essa sua capacidade de lidar com essas situações. Agora, uma coisa importantíssima, olha só, as pesquisas vêm demonstrando que quando se trata de sucesso profissional, a inteligência emocional vale muito mais do que o QI. Uma análise foi feita em 200 empresas e ela tinha o objetivo de descobrir o que faz algumas pessoas em certos cargos serem realmente diferenciadas assim, em relação às outras pessoas que se mostravam assim medíocres, assim, no caso medianas, né? Medíocre no sentido de mediana. Essas empresas fizeram uma lista de 6 a 15 habilidades e competências específicas que eram vistas só nos ases, só nos caras de melhor desempenho na empresa. E essas habilidades se enquadraram em 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo era o grupo das habilidades cognitivas, né, como o QI, a inteligência, o raciocínio lógico, o raciocínio analítico e coisas assim. O segundo grupo é o conhecimento técnico da função mesmo, aquela habilidade que o cara tem de trabalhar com uma ferramenta, a habilidade que ele tem de usar um software específico para o trabalho dele e tudo mais, e coisas assim específicas da função. E o terceiro conjunto de habilidades é o de competências baseadas na inteligência emocional. Coisa como trabalho em equipe, colaboração, iniciativa, autoconfiança, autocontrole e outras coisas desse tipo. E quando foi analisada a proporção dessas habilidades, foi descoberto que para cargos de todos os tipos, a inteligência emocional valia o dobro do QI mais habilidade técnica juntos para um desempenho superior. E isso era notado que em todas as pessoas que eram os ases, aqueles caras tops, eles tinham muita inteligência, muito domínio sobre a inteligência emocional. E quanto mais sobe o nível na organização, mais isso é relevante. E eles descobriram que nos níveis máximos ali de liderança, a inteligência emocional chegava a representar 85% do que separava os ases dos medíocres. Olha, entende isso. O desempenho excepcional, ele envolve as 5 habilidades da inteligência emocional. Primeiro, a autoconsciência. Tomar boas decisões envolve ter inteligência emocional. Os nossos instintos, a nossa sensação de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos tomando a decisão certa, né? Ou seja, aquele resumo dado pelo cérebro emocional, ele é crucial para a gente tomar boas decisões. O segundo é o autocontrole, é saber controlar ali os nossos impulsos destrutivos, é extremamente essencial. Ser capaz de lidar bem com os nossos ímpetos, saber dizer não,
é uma das chaves essenciais para a gente ter sucesso na vida. Terceiro é a motivação, aquela vontade de realizar misturado com a motivação de ver as coisas acontecerem, né? Isso é uma das competências assim, mais essenciais para o sucesso de quase qualquer pessoa e de quase qualquer empresa. O quarto é a empatia, que é essencial para o sucesso no trabalho, nos relacionamentos, né? Que é a capacidade da gente perceber como as pessoas se sentem e como que a gente reage a isso, né? Tem muito a ver ali com a arte, a difícil arte de escutar. E em vendas, em gestão de pessoas e em cargos de liderança, chefia, supervisão, gerência, a empatia, ela é essencial. E quinto, a habilidade social é fundamental para o sucesso no trabalho. Eu aprendi aí ao longo dos anos que você não negocia com empresas, você negocia com pessoas dentro das empresas. Então, de uma forma geral, os negócios eles giram em torno de relacionamentos. E a habilidade social determina como que a gente consegue lidar com esses relacionamentos. E isso é importante para qualquer tipo de trabalho, independente de onde você trabalha. Bom, espero que você tenha entendido o que é inteligência emocional e a importância que ela tem na vida das pessoas. Escreve aqui nos comentários qual foi a principal ficha que caiu para você sobre inteligência emocional. Se você achou relevante esse conteúdo, encaminha esse vídeo para alguém que você conhece e que precise de aprender sobre isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.